Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom podermos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Nos nossos dias, queridos, estamos vivendo momentos de grandes dificuldades, onde cada vez está mais difícil viver no Espírito, seguindo os preceitos da santidade. Viver em santidade cada vez mais complicado devido à influência do maligno em todos os segmentos da nossa sociedade, seja na televisão, seja nas ruas, seja o local em que nós estivermos, a influência do maligno sempre estará presente, tentando nos afastar da presença do nosso Criador. Mas nós devemos nos lembrar sempre que o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre tem um plano genial, elaborado minuciosamente para que o seu nome seja louvado e engrandecido. Preste atenção no que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, orientado pelo Espírito Santo, nos faz um gravíssimo alerta a respeito das coisas que devem acontecer nos últimos dias com a igreja, mais especificamente no âmbito da igreja. Primeira coisa, queridos, é a cegueira espiritual que os homens e mulheres estão envolvidos nos nossos dias, a ponto de conviver com doutrinas heréticas criadas pelo homem e doutrinas puramente demoníacas, sem que haja discernimento de espírito para diferenciar o sagrado do profano. O homem já não consegue mais fazer a diferenciação entre o que é santo e o que é profano. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo nos alerta a respeito da apostasia que deveria se instalar no mundo, de sorte que muitos apostatariam da fé genuína. Estariam a ponto ali até de se entregar aos preceitos religiosos, acreditando que agindo assim estariam servindo a Deus, quando na verdade estão sendo enganados de uma forma demoníaca, iludidos dentro de um sistema religioso elaborado, astutamente elaborado por Satanás, contaminando e mentindo, fazendo com que todos se afastem da presença de Deus. Paulo nos mostra lá em 1 de Timóteo que isso deveria acontecer nos últimos dias. A palavra diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, infelizmente esta profecia, ou felizmente, dependendo da colocação que se faz, vem se cumprindo de forma alarmante no nosso meio, de uma forma assustadora. Igrejas são corrompidas por falsos mestres, falsos ensinamentos, apregoando um evangelho corrompido, um evangelho prostituído. Congregações inteiras são desviadas da simplicidade do evangelho por videntes e falsos profetas que acham que estão servindo a Deus, mas na verdade são emissários do próprio Satanás dentro das igrejas. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Muitos líderes não conseguem enxergar isso. As vidas são apartadas da verdade pelo que fazem essas pessoas. Fazem da verdade, fazem da palavra de Deus mercadoria, torcendo a verdade em mentiras. Seminários sendo montados, seminários teológicos, que abandonaram a sã doutrina, ensinando o liberalismo teológico. Nós vemos nos nossos dias vários púlpitos que se acham comprometidos com esse liberalismo teológico, implantando a pleno vapor a doutrina satânica, chamada de doutrina da prosperidade. Várias pessoas têm se afastado do caminho do Senhor, graças a essa doutrina maldita que tem sido implantada no meio da igreja. O crente já não quer mais ser, o crente não quer mais andar na presença do Senhor, ele quer ter, ele precisa ostentar, ele precisa mostrar que tem para dizer que é abençoado, para mostrar que é abençoado. Em várias situações, nós ouvimos o seguinte discurso:
Olha aí, fulano é um crente fiel. Ele pode até ter algumas falhas, ninguém é perfeito, mas ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Amados, como se ser fiel nos dízimos e nas ofertas fosse um atestado de santidade e proximidade para com Deus. Existem diversos pastores que dizem que aqueles que não dão o dízimo e não dão a oferta estão condenados, estão afastados da salvação. Queridos, nós temos que compreender que a salvação não foi conquistada no gasofilácio. A salvação não foi conquistada na sacolinha que passa dentro da igreja. A salvação foi conquistada pelo sangue do unigênito Filho de Deus pregado na cruz do Calvário. É através dele que nós somos salvos, é através deles que nós somos cheios do Espírito Santo, é através de Cristo Jesus, o único e exclusivo caminho que pode nos levar à salvação. Em várias situações, queridos, nós encontramos disparates que faz com que nós venhamos a nos afastar da presença de Deus se nós dermos ouvidos. A doutrina implantada nos nossos dias, nas nossas igrejas é: se o crente não ostenta bens materiais, o Espírito Santo não está em sua vida. E com certeza, se ele não mostra bens materiais, se ele não ostenta, se ele não mostra riqueza, se ele não mostra adquirir alguma coisa, com certeza ele está em pecado. Esse é o discurso que é levantado nos nossos dias. Mas a palavra diz, queridos, que o Filho do Homem não tinha nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus não tinha nem onde ficar, ele não tinha nada, ele não possuía bens materiais. Então nós podemos entender então que Jesus também estava em pecado por não ostentar bens materiais, seria isso? Ou o evangelho dos nossos dias está diferente? O evangelho dos nossos dias mudou. Amados, tendo como base as cartas que o Senhor Jesus enviou através de João às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Laodiceia, podemos ver alguns sintomas da apostasia dos últimos dias. Na realidade, queridos, a maioria dos crentes não tem ideia do que seja a apostasia. Seja sincero, responda: você sabe o que é apostasia? O que é apostatar? Se você não sabe, meu amado, minha amada, apostasia é o abandono consciente e público da fé viva, da fé em Deus, da fé em Cristo Jesus. Isso é apostasia, é você trocar a fé genuína no unigênito Filho de Deus por algo que o substitua, algo que faça a substituição do sacrifício da cruz. A apostasia, queridos, desses últimos dias visa atacar prioritariamente, presta atenção, primeiro, a soberania do nosso Deus. Nosso Deus é soberano, só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser amado, só Ele é digno de estar no nosso coração, nas nossas vidas. Em segundo, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estão criando dogmas e doutrinas em diversas situações que põem em xeque a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, será que ele realmente era filho de Deus ou se ele realmente era filho de José e Maria? Será que ele era só um homem? Isso tem sido apresentado em jornais, em programas de entrevista, colocando em xeque verdadeiramente a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, queridos, eles tentam de todo jeito contrariar a união hipostática de Cristo. União hipostática de Cristo é, sendo ele 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, sem que nenhum lado nem o outro interfira entre si. Eles querem contrariar essa situação de que Cristo ou ele é Deus ou ele é homem, mas Cristo, ele se encaixa dentro dessa condição da união hipostática. Ele é 100% homem e 100% Deus, mas ele conseguiu viver das duas formas, unidas numa só, sem que uma interferisse com a outra. Em quarto, queridos, eles querem atacar a condição ímpar de Jesus Cristo como único, exclusivo e completo redentor da humanidade. Não existe outro nome, queridos, não há outro nome que possamos ser salvos. Olha o que a palavra diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Presta atenção, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, outro ponto focal do ataque do diabo ao reino de Deus
é contrariar a realidade da sua segunda vinda para buscar os seus santos. Nunca foi tão ridicularizada, nunca foi tão difamada o retorno triunfal de Jesus para buscar a sua igreja. Teorias e mais teorias têm sido inventadas. Coisas satânicas têm sido implantadas dentro da igreja. Muitos crentes nos nossos dias nem aguardam mais, nem esperam mais a vinda do Senhor. A palavra diz que nós devemos amar a vinda do Senhor, esperar com ansiedade a vinda do Senhor. E as pessoas não estão preocupadas com este dia, com este momento. As pessoas estão preocupadas com o agora, com o momento. Não estão preocupadas com o futuro, com a eternidade, com Jesus para todo sempre. O objetivo de Satanás através da apostasia da igreja é minar a resistência da própria igreja, induzindo-a a deixar de ser o reino de Deus para se tornar uma simples organização religiosa. Algo, diga-se de passagem, que ele tem tido grande êxito nos nossos dias. O que nós mais temos visto nos nossos dias são religiosos, são escribas e fariseus fanáticos. Eu digo fanáticos porque são homens e mulheres que estão tão preocupados com o contexto religioso que se esqueceram de que adorar a Deus deve ser feito de uma forma santa, em espírito e em verdade. Não de uma forma exterior, mas de uma forma interior, pelo que o coração, o seu interior, a sua alma apresenta diante de Deus. Jesus nos conta na sua palavra que é do coração do homem que brota o adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, a enganação, os homicídios, mas é também dentro de nós que brota o amor, o carinho, a atenção, a devoção, a entrega completa diante do nosso Deus. O objetivo de Satanás, queridos, é acabar com tudo isso. Veja que um dos primeiros sintomas da apostasia é a perda do primeiro amor, ou seja, o esfriamento do amor natural, o amor que aqueles que estão em Cristo Jesus possuem dentro de si, o amor do Espírito Santo. Cristo tem nos advertido, Cristo tem nos mostrado que a sua igreja é o alvo principal de Satanás. Ao longo dos séculos, ele tem atacado a igreja de formas diferentes, arquitetando planos e elaborando estratégias para que o seu último ataque seja fulminante. Sendo muito grave a advertência que nós recebemos do nosso Senhor, que cabe exatamente para os nossos dias. As Escrituras Sagradas advertem a igreja para os últimos dias. Veja o que diz o Apocalipse. O livro do Apocalipse nos diz exatamente o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Igreja, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do teu mau caminho, arrependa-se dessa vida de religião que você tem levado. Entrega verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só o que a palavra diz, lá em Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaão a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ah, mas irmãos, eu não me ajoelho diante de imagem, eu não sou um idólatra, eu não sou uma idólatra. Queridos, muitas das vezes nós idolatramos a nossa denominação, idolatramos o nosso pastor, idolatramos o presbítero, idolatramos o marido, a esposa, o filho, o carro, os nossos bens materiais. É isso que Satanás tem feito com a igreja. Ele tem feito com que a igreja se interesse por outras coisas, venha respeitar outras coisas e abandone o centro, o cerne da adoração, que é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, queridos, para que esse plano tenha sucesso, muitos falsos mestres têm se levantado e com grande sucesso têm torcido as Escrituras Sagradas e vendendo a alma ao próprio diabo em troca de sucesso e fama. Essas pessoas, amados, têm introduzido com sucesso o mundo dentro da igreja.
sobre a alegação de que elas têm que se modernizar, elas têm que se adequar aos dias atuais. E as pessoas têm comprado essa ideia de que a igreja tem que ser mais parecida com o mundo, torcendo a palavra quando diz que eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Quer dizer, você não se fez de tolo, você continua sendo tolo. Olha o seu modo de se vestir, olha o seu modo de agir, olha o seu palavreado, como tem se tornado. Ao invés de você ter santidade nos seus lábios, a sua boca é mais podre que a boca do ímpio. É isso que tem acontecido. Paulo nos fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele nos exorta a não nos conformarmos com as coisas deste mundo. Paulo nos exorta a nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas a fazermos a vontade de Deus. Mas não é isso que nós temos feito. Nós temos feito exatamente o contrário. Nós temos feito a nossa vontade, a vontade do mundo, e temos nos esquecido do nosso Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não nos transformarmos, se nós não mudarmos as nossas vidas, se nós não formos diferentes daquilo que o mundo quer que nós sejamos, nós jamais poderemos provar daquilo que Deus tem preparado para nós, jamais poderemos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. Amados, a apostasia dos últimos tempos vem sendo caracterizada também por um misticismo, um esoterismo, uma heresia, uma coisa assim extravagante dentro das igrejas, e o povo não tem percebido. Ele tem uma esperança, algo espiritual, uma aparência santa. As pessoas não percebem que as coisas que estão sendo feitas dentro da igreja são extremamente nocivas à obra de Deus. Assim, o Senhor Jesus continua advertindo severamente, caso ele vai desmascarar as atrocidades infiltradas na igreja através desses falsos profetas, através desses falsos mestres que entraram dentro da igreja com palavras lisonjeiras, palavras lindas, maravilhosas, e as pessoas acolheram. O objetivo de Satanás, através de uma postura falsamente piedosa e com uma capa de santidade, nada mais é do que induzir os crentes, induzir aqueles que estão dentro da igreja a um comportamento abominável diante do Criador, com um único objetivo: nos afastar definitivamente da sua presença. Amados, o misticismo, a heresia que tem sido implantada sorrateiramente dentro das igrejas, como principais características, nós podemos apresentar a vocês. Vocês vão conseguir identificar. Se daqui para frente não conseguirem identificar, somente o Espírito Santo fazendo uma obra grandiosa na sua vida para que seus olhos possam abrir. Nós vemos no mundo aparecendo falsas profecias de tudo que é jeito. Sempre aparecerão profetas falando aquilo que você quer ouvir. Não o que você precisa ouvir, mas o que você quer ouvir. A nossa tendência é sempre dar ouvidos aos profetas que vão falar coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos. Nós nunca daremos ouvidos a Jeremias, que vai falar coisas desagradáveis aos nossos ouvidos para que nós nos consertemos com o Senhor. Nós não queremos ouvir Jeremias, nós queremos ouvir os outros profetas que falam coisas agradáveis aos nossos olhos. Os profetas, os falsos profetas dos nossos dias só falam de avivamento, para que a igreja vai crescer, a igreja vai ser isso, a igreja vai ser aquilo. Mas não é o que nós temos visto. Nós temos visto um esfriar da fé, um esfriar da busca pelo Espírito Santo. Nós temos visto um esfriamento terrível dentro da igreja. A palavra nos fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 11. Ela não fala de avivamento, muito pelo contrário. Olha o que a palavra diz: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. É o que nós mais temos visto nos nossos dias. Mas o que tem faltado dentro da igreja, queridos, são profetas de verdade, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, capazes de discernir entre a verdade e a mentira. Temos visto, queridos, falar em mentira, temos visto prodígios de origem assim espantosas no meio da igreja.
Coisas acontecendo que as pessoas batem palma, agradecem a Deus, ficam felizes por estar acontecendo. Mas a grande maioria das coisas que estão acontecendo hoje dentro dessas igrejas são de ordem demoníaca. E as pessoas não estão prestando atenção. Há pouco tempo havia na internet uma mulher que simulava o crescimento do braço. O braço dela crescia. E eu vi várias pessoas dentro do Facebook dando glória a Deus, louvando a Deus por aquela situação, mas não se importaram em ir buscar o fundamento de quem era aquela mulher, se aquilo era verdade ou não. Eu fui fazer isso e busquei. Aquela mulher que fez aquele crescimento do braço em mais de 100 igrejas. Aquela mulher, junto com as pessoas que estavam com ela, eram trapaceiros, mentirosos, enviados de Satanás, e as pessoas não conseguiam enxergar. Muitos colocando embaixo nos comentários: eu creio em Deus, aleluia, glória a Deus, eu não vou julgar. Eu não posso falar que julgar é pecado. Omissão também é pecado. Ei, você ficar quieto diante das astutas ciladas do diabo e não falar nada também é pecado. Esses prodígios demoníacos têm sido apresentados diante de nós e nós não conseguimos discernir. Muitas das curas e muitos dos ditos milagres que vemos por aí não vêm do Senhor Jesus, não vêm do Espírito Santo, não vêm do nosso Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo 24. Ele nos alerta dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os eleitos. Amados, o Senhor está nos advertindo, nos mostrando o que deve acontecer nos últimos dias. Verdadeiras doutrinas de demônios. Será que nós estamos precavidos contra isso? Nem sempre, queridos, fervor, barulho, emoção, lágrima, significa espiritualidade e santidade. Tudo isso pode ser forjado, fingindo ou meramente trazendo assim uma emoção, uma coisa transparente. As pessoas estão treinadas para mexer com o emocional das pessoas, principalmente para tirar dinheiro de você, principalmente para mexer no seu bolso. Amados, quando a congregação de Israel, quando o povo de Israel apostatou da fé no deserto, aquele ruído, aquele movimento que eles faziam naquele momento, parecia um culto de avivamento. Tudo, todavia, não passava de uma rebelião desenfreada contra o Senhor nosso Deus. Dá uma olhada depois na sua casa, eu não vou ler para não me alongar. Olha depois, lá em Êxodo capítulo 32, do versículo 6 ao 18. E confira essa realidade, confira o que aconteceu no passado, veja se não é o que está acontecendo hoje. A palavra do Senhor nos fala lá em Salmos, capítulo 93, versículo 5. Assim diz o Espírito Santo, por intermédio do salmista: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amados, e a santidade, o Senhor é santo, o Senhor não se mistura com imundície. O Senhor não se mistura com a mentira. O Senhor não se mistura com a prostituição, com o adultério. O Senhor não se mistura com coisas podres, imundas, como tem sido apresentadas nos nossos dias. Amados, é hora de acordar e parar de viver uma religiosidade vazia. Ei, você, escriba, fariseu, hipócrita, pare de viver uma religião vazia. Pare de viver um sincretismo religioso dentro da igreja evangélica. A palavra nos diz que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Quem tem sido o seu Deus? A quem você tem adorado? Ao seu pastor? Ao seu bispo? Ao apóstolo? Ao presbítero? Ao diácono? Aquela profeta? Você sempre vai na casa dela pedir uma oração, porque você não consegue fazer nada se você não ouvir o seu profeta de estimação, é isso? Acorda, pare de adorar aquilo que não é Deus. Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Você não precisa de uma rosa ungida, ou uma vassoura ungida, ou um saquinho de sal. Também não é através do dízimo e da oferta que você vai se chegar a Deus. Acorda para a vida. Você faz bobagem um mês inteiro. Você fala palavrão, você faz um monte de coisas erradas. Você adultera, você prostitui, você mente, você faz fofoca dos vizinhos. Você fala mal das pessoas, você trata mal os seus amigos no trabalho, você é injusto, você é injusta, mas todo mês você chega lá com o teu envelope de dízimo e a tua oferta. Todo culto você oferta diante do Senhor e você é tido como fiel.
Fiel porque você está sempre ali constante nos dízimos e nas ofertas. Mas, amados, dízimo e oferta não é critério para salvação. Você deve contribuir com a tua organização, com a tua denominação. Mas não se apegue a dízimo e a oferta como critério para a sua salvação. Se algum pastor disse para você que dízimo e oferta levam você para o inferno, ele é mentiroso, é filho do diabo. Pois a sua salvação foi conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. Ou será que a minha oferta, ou 10% do dízimo, vale mais do que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário? Através do dízimo e da oferta, você não vai conseguir se chegar a Deus. Você só vai se chegar a Deus através da sua santidade, de uma busca constante diante do Senhor. O que vai nos aproximar do Senhor é uma vida santa, separada, vivendo uma novidade de vida diante de Jesus. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É pela santificação, é pela entrega, é pela renúncia. É assim que nós vamos nos achegar ao Senhor. É desse jeito, nos santificando, nos entregando nas mãos do Senhor. Se nós não nos diferenciarmos em caridade, misericórdia, amor ao próximo e principalmente amor a Deus acima de todas as coisas, nós jamais entraremos na cidade santa pelas portas. Jamais. O encerramento dessa mensagem não poderia ser de forma diferente. Sejamos como os bereanos e busquemos a confirmação nas Escrituras, se o que está sendo apresentado procede de Deus ou se procede das trevas. Não acredite no que eu estou falando com você, não. Prove as minhas palavras também. Se o que eu estou falando com você é mentira ou é verdade, busque nas Escrituras. Peça sabedoria a Deus e discernimento de espírito para que você seja um servo e uma serva de Deus e não seja mais enganado com palavras aparentemente doces, palavras meigas, palavras bonitas. Pare de ser enganado. Nós não estamos mais em tempo de ser enganados. As coisas prescritas nas Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos e nós estamos dormindo, nós estamos brincando como meninos. Para terminar, ouça o que diz o Senhor Jesus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amados, santidade é nós nos voltarmos ao Senhor, é termos prazer na oração, na busca, na súplica, amando-nos uns aos outros, deixando aquilo que nos separa de lado, permitindo que nós entremos em comunhão verdadeira com o nosso Deus. E como é que nós entramos em comunhão verdadeira com o nosso Deus? É estando em comunhão com o nosso próximo, é ajudando aquele que tem necessidade, é buscando fazer com que nós venhamos a cumprir o ID de Jesus de todas as formas, não somente apregoando a palavra, mas suprindo as necessidades daqueles que carecem de bens materiais, de comida, de bebida, de roupa, de remédios, de um abraço muitas vezes, e não consegue. Mas nós, presos dentro do contexto religioso, nos achamos muito santos e não podemos nos aproximar dos pecadores, porque senão nós vamos nos contaminar, como se o pecado que está nele fosse passar para nós. Hipócrita, o Senhor Jesus te chamou para que você vá exatamente abraçar aquele que está ali podre do pecado, cheio do pecado, para que ele veja em você uma mudança de vida, para que ele veja na tua vida o brilho de Jesus Cristo, o fulgor do Espírito Santo. Que essa mensagem fale fundo ao teu coração, que você possa entender que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e que não há outro caminho. Amém? Eu sou o presbítero André e foi muito bom estarmos juntos aqui novamente para agradecermos o nome do Senhor nosso Deus, aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras e meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Até a próxima vez, se o nosso Deus assim permitir. Graça e paz.